palmas para o nosso prefeito, Marcelo Cândido. Boa noite, companheirada! Boa noite, meus queridos companheiros! Boa noite, minhas queridas companheiras! É com muita alegria que eu quero, ao lado do meu companheiro Walter Stuane, o nosso próximo prefeito. É com muita alegria que eu quero apoiar a cada companheiro e a cada companheira aqui nesta plenária tão importante para o nosso partido, para a nossa história, para a história de cada homem e de cada mulher aqui presente. Nós temos, companheiros, um grande desafio nessa data em que nós marcamos no calendário do nosso país o dia do número do nosso partido. Hoje, 13 de agosto, é o dia em que nós fazemos um ato político importante de lançamento da candidatura do nosso companheiro Walter Stuane. E este ato será um ato de arrancada para a vitória que nós vamos confirmar nas urnas, mais uma vez, no dia 7 de outubro deste ano. E o dia 7 de outubro ficará marcado como a data em que nós fizemos a sucessão do nosso governo, em que nós marcamos para a população de Suzano o sentido de continuidade de um governo que fez a diferença na história desta cidade. Todo mundo aqui sabe que nós assumimos o governo de Suzano em 2005 e todo mundo sabe que ao assumir o governo de Suzano nós iniciamos um processo de reconstrução da nossa cidade. Suzano era uma cidade que vinha sendo governada por aqueles que durante mais de 3 décadas se apropriaram da riqueza produzida pelo nosso município e fizeram da riqueza coletiva a riqueza de alguns poucos. Isso gerou injustiça em nossa cidade. Isso deixou um legado de miséria, deixou um legado de abandono, deixou um legado de desprezo por aqueles que deveriam ser os principais alvos da vontade política de um governante, no sentido de garantir os direitos, no sentido de respeitar as pessoas e no sentido de construir para essas pessoas a cidade dos sonhos, a cidade que cada uma delas desejava. E quando nós assumimos o governo dessa cidade, nós assumimos perante homens e mulheres dessa cidade, Marcos. Você que vai ser prefeito lá em Mogi das Cruzes, como nós assumimos a prefeitura aqui em 2005, nós assumimos o governo dessa cidade com o compromisso de promover as mudanças para que essa cidade pudesse crescer. Mas o fato, meus companheiros, que a nossa tarefa foi uma tarefa histórica e ainda continua a ser uma tarefa histórica, porque mudar uma cidade já não é algo simples, mas quando o povo de uma cidade resolve mudá-la, escolhendo alguém vindo da periferia da cidade, negro, que luta pelo direito dos trabalhadores, essa cidade mostra a sua capacidade de, ao eleger alguém, mudar o rumo da história. E durante anos, nós iniciamos um processo de lutas que teve início ainda na fundação do nosso partido, que trouxe aliados importantes como o PRB, como o Luiz Carlos aqui conosco, para que nós pudéssemos dessa maneira fazer enorme diferença em nossa cidade. Começamos elegendo vereadores para que nós pudéssemos fincar a nossa bandeira aqui na cidade de Suzano. E quando elegemos vereadores, demos início a um processo importante de mudanças que já foi servindo de referência para as mudanças que viriam depois no nosso governo. E agora, meus companheiros, nós estamos diante de um momento histórico que vai fazer enorme diferença em nossa cidade. Quando nós iniciamos o governo, muitos daqueles que governaram a cidade durante anos trabalharam para inviabilizar o nosso governo, trabalharam para que o nosso governo não desse certo, e para isso usaram algumas trincheiras. A Câmara Municipal foi uma delas. Tivemos vereadores na Câmara Municipal que boicotaram o nosso projeto, que procuraram atrapalhar o nosso governo,
que não aprovaram projetos importantes, como os projetos do transporte coletivo, para que nós pudéssemos fazer a mudança que fizemos agora, mas que ainda estamos no curso para fazer ainda melhor. Trabalhar para evitar, companheiro Valdecir, a aprovação do plano diretor, que seria fundamental para o desenvolvimento integrado da nossa cidade, com sustentabilidade e com a produção dos direitos e da igualdade entre as pessoas. Não quiseram votar o plano diretor para garantir a posse da terra como um elemento de especulação, deixando de lado o direito à moradia, consagrado na Constituição e um dos mais sagrados direitos da humanidade. Foi assim que tentaram inviabilizar o nosso governo, mas nós somos, companheiros, filhos de trabalhadores, somos filhos de lutadores, somos fortes, somos firmes no nosso propósito e temos a certeza do compromisso histórico que a vida nos deu. E foi resistindo que nós enfrentamos todas as dificuldades e fizemos o melhor governo da história do município de Suzano. E não fizemos apenas um grande governo, fizemos um governo de inclusão, um governo que assegurasse direitos, um governo que assegurasse a participação popular, um governo que garantisse a tantos companheiros e companheiras, moradores da periferia, o direito a ter acesso à infraestrutura. E fomos investindo na pavimentação de ruas, na implantação de redes de galeria, na ampliação da rede de esgoto, na ampliação da rede de água. Fomos garantindo mudanças no transporte, regulamentando o transporte que antes era clandestino e agora é complementar. Lutamos na justiça, denunciando primeiro no Ministério Público os desmandos do processo licitatório que deu a vitória para a aviação Suzano. E depois de quase 6 anos de luta, conseguimos derrotar na justiça e hoje temos um outro contrato, quebrando definitivamente o monopólio de uma empresa de ônibus que sangrava o direito dos trabalhadores. Mas também soubemos enfrentar aquilo que era muito difícil, que era construir com dignidade os espaços públicos. Ampliamos o número de unidades básicas de saúde, construímos novas escolas, reconstruímos as escolas de madeira e de lata, que foi um legado da administração passada, e garantimos a ampliação dos serviços para a educação, criando políticas sociais como uniforme, material escolar e transporte escolar. Melhoramos a merenda e universalizamos o direito, ampliando o acesso ao número de creches, com vagas para atender mais e melhor as nossas famílias. Mas também soubemos enfrentar na saúde um dos temas que despertam o maior ato de coragem da história desta cidade. Qualquer governante poderia abrir mão do acesso que nós fizemos junto a 2 hospitais privados que faliram e que levariam o serviço de saúde do município a entrar em colapso. E entraria em colapso porque apenas a Santa Casa não seria capaz de dar a cobertura necessária para as necessidades da saúde pública no município de Suzano. E fazendo isso, evitamos o colapso da saúde. Fizemos antes uma intervenção na Santa Casa. Quando fecha um hospital, bancamos e criamos a unidade 2 da Santa Casa. Quando fecha um outro hospital, bancamos e criamos a unidade 3. E assim nós estamos em vias de ampliação do acesso ao direito a tantos trabalhadores e trabalhadoras. E não bastasse isso, meu companheiro presidente Derli, fizemos também aquilo que é necessário. Fomos buscar junto ao governo do presidente Lula a garantia da construção do nosso hospital. E essa obra tão importante, essa obra que foi anunciada pelo próprio presidente da República por ocasião da inauguração da nossa primeira faculdade pública de Suzano, a nosso Instituto Federal, quando lá o presidente Lula, diante de um público parecido com esse, externo e interno, garantiu a construção do nosso hospital. E aí, Valdecir Stuani, meu companheiro, você é o único dos candidatos a prefeito que tem a responsabilidade, o compromisso, a vontade política e o histórico de garantia dessa conquista do hospital.
Portanto, meus companheiros, no debate político nas ruas, quando alguém prometer um hospital, diga que a promessa será cumprida, porque vai ser erguida pelo Valdecir Stuani, o nosso prefeito, o único que tem compromisso com esse grande empreendimento da nossa cidade. Mas eu poderia aqui, meus companheiros, dar outros muitos exemplos daquilo que foi o nosso governo. Mas isso nós podemos dispensar por tudo que foi dito até agora, pela nossa caminhada nas ruas, pelo avanço da nossa militância, pelo trabalho dos nossos filiados, pela luta dos trabalhadores, pelo papel de cada companheiro e companheira, secretário do nosso governo, que deram o melhor de si para que pudéssemos garantir a vitória da nossa cidade. Mas o fato, meus companheiros, é que muitos caminhos ainda temos a percorrer. Se percorremos um longo caminho, garantindo direitos, ampliando conquista dos trabalhadores, foi porque nós marcamos uma caminhada que ainda não termina. E, portanto, nós temos o desafio histórico de continuar lutando em defesa da nossa cidade. E para fazer isso, nós precisamos fazer um debate político. Os nossos adversários governaram esta cidade, meus companheiros, candidatos a vereador, candidatas a vereadora. Os nossos adversários governaram esta cidade com o signo da incompetência, com o signo do desmando e com o signo do assassinato, porque até gente mataram para fazer valer a vontade que eles tinham, ensandecida pelo poder a todo custo. E isso, meus companheiros, nós não queremos mais ver de volta na história da nossa cidade. Por isso é que eles brigam, por isso é que tem dois candidatos do PSDB, uma aberração. Mas aqui, meus companheiros, nós temos moral, nós temos propostas e nós temos histórico de lutas. E nós vamos comparar mais uma vez o nosso governo com aqueles que já governaram a cidade. O candidato do PSDB, que tem o apoio do ex-prefeito e tem a mulher do ex-prefeito, ex-primeira-dama, como candidato a vice-prefeito, tenta mostrar que lá tem unidade e prega unidade da sua candidatura para unificar a cidade de Suzano. Mas eu pergunto, meus companheiros, se quem não é capaz de unificar o próprio partido tucano, tendo dois candidatos, jamais vai unificar uma cidade inteira. Quem vai continuar a unificar essa cidade somos nós. Quem vai continuar a unificar a cidade somos nós, porque nós estamos em processo de unificação. Porque investir na periferia é unir a cidade do afastado lugar à cidade do centro. Investir em uniforme material é unificar o direito a todas as crianças. Investir em saúde é unificar uma cidade. Nós sim estamos unificando a nossa cidade e nós vamos enfrentá-los e mais uma vez vamos derrotá-lo nas urnas, porque esta é a vontade da imensa maioria da população da nossa cidade. Mas isso, meus companheiros, é um desafio histórico que ainda nós temos pela frente. E nós temos que trabalhar para garantir que esta cidade não voltará ao passado. Um passado de desmandos, um passado de corrupção, um passado em que a cidade inteira era apropriada. Por isso, nós vamos fazer um grande trabalho de militância nessa campanha. Cada companheiro aqui, Valdecir, candidato e candidata, a vereador e vereadora, vão fazer um trabalho fundamental para a sua campanha. Vão com essa militância que está aqui numa segunda-feira enchendo esse recinto de energia, de vontade política e de compromisso, e vão levar tudo isso para a rua, para conquistar corações, para ganhar mais votos e fazer o nosso companheiro Valdecir, o nosso prefeito, e da mesma forma eleger os nossos vereadores. Mas, companheiros e companheiras, nós temos aqui um enorme desafio pela frente, mas nós vamos vencer essa disputa. E eu faço aqui uma afirmação, sem medo de errar, porque essa cidade, que tem 8 candidatos a prefeito, ou se quiserem,
9 candidatos contando mais um do PSDB. Esta cidade, que tem 8 candidatos, vai sufragar nas urnas o número 13 para a eleição de Valdecir Stuani, o prefeito da nossa cidade. E ao fazer esse gesto, vai virar a página de um passado que ninguém mais quer que volte. E ao virar a página do passado, vai abrir um horizonte no futuro para a continuidade daquilo que nós queremos. E a continuidade do que nós queremos é investimento prioritário do mesmo nível que nós estamos fazendo mudanças estruturais no orçamento público, modernizando a máquina administrativa, fazendo concursos para garantir qualidade na educação, na saúde e em todas as áreas do governo, modernizando e garantindo ainda mais avanços importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas por fim, nós temos um compromisso com a nossa história. E hoje, meus companheiros, eu quero dizer a cada companheiro e a cada companheira que a história do nosso partido é a história de um partido de lutas, que a história do nosso partido é a história de um partido combativo, de um partido militante, de um partido que sempre lutou para mudar o Brasil. E foi assim, vencendo desafios, superando obstáculos, que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva desbravou do Planalto Central um Brasil para todos os brasileiros, e teve com o seu governo a herança histórica de eleger para continuar o seu governo a presidenta Dilma Rousseff, que vem mudando ainda mais e profundamente a história desse país. É o nosso partido, são os nossos aliados, tanto os partidos que dão sustentação para Dilma e antes para o presidente Lula, que garantem este Brasil de nova feição, de mais igualdade e de plenos direitos que nós vivemos hoje. Mas eu quero, meus companheiros, concluir dizendo a você, Valdecir, uma coisa muito importante. E quero dizer para você uma coisa fundamental. Há quem aposte na divisão do nosso partido como única maneira de ganhar a eleição. E quando eles apostaram na divisão do nosso partido, acreditando que nós não marcharíamos juntos neste processo, eles cometeram o primeiro grande erro. E quando eles, ao apostarem na possibilidade da vitória frente ao nosso desafio, esqueceram de contabilizar que este partido é maior do que qualquer interesse individual, que este partido supera qualquer distinção, que este partido tem como base o apoio aos interesses da maioria da população. E é para essa maioria que nós governamos, sem descuidar da igualdade de direitos e sem parar de observar que uma cidade deste tamanho tem muitas e enormes demandas pela frente. Por isso, meus companheiros, hoje é dia 13 de agosto. Eu tenho, do fundo do meu coração, apenas um ressentimento nesta data. É que hoje completam 6 meses da data do sepultamento do meu pai. 6 meses da extinção de um homem que não foi embora da nossa história, porque deixou marcas na história de cada um. Quando lutou sozinho na Câmara, em um mandato que teve, quando lutou ao lado do companheiro Jeremias, enfrentando os desafios de ser oposição minoritária na Câmara, foi mostrando para as pessoas que era possível que uma voz dissonante pudesse marcar o passo daqueles que queriam dançar de alegria nesta cidade, comemorando a vitória da classe trabalhadora. E foi enfrentando estes desafios, mandato após mandato, foi me ensinando na luta o compromisso com cada companheiro e companheira, que ele fez com que a eternidade, tão buscada por todo mundo, pudesse ser levada adiante pelo nosso trabalho, pela nossa militância, pelos nossos companheiros e pelas nossas companheiras. Hoje
nesta data fundamental para a história da nossa luta, Valdecir, você recebe o desafio e tem nas suas mãos o compromisso diante do futuro. Pegue pela mão, com força, com vontade, com o coração, e leve adiante a nossa história, leve adiante a nossa bandeira, faça valer o nosso sonho, marque a nossa posição nesta cidade, governe para a maioria, defenda o direito do pobre, invista na periferia, garanta o desenvolvimento econômico, trabalhe pela geração de empregos, dê sequência ao ato de coragem que nós iniciamos nessa cidade. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de quem tem preconceito, vença esse preconceito, enfrente aqueles que defendem atos de pedofilia e querem ser prefeitos, lute contra aqueles que pregam unidade, mas não promovem a unidade, lute a favor daqueles que querem uma cidade igualitária. Estes vereadores, essas vereadoras, essa gente toda, esses militantes, é que vai ocupar cada pedaço de chão desta cidade, vai medir no palmo das mãos cada trecho de rua que caminhar, vai contabilizar cada pessoa que abordar, vai convencer cada pessoa com quem falar, vai convencer, vai mudar a vontade política daqueles que ainda não acreditam. Vamos compor a maioria que nós já somos, vamos governar para todo mundo, vamos fazer a diferença. E quem apostou na divisão do PT vai perder no dia 7 de outubro, vai perder, porque o nosso partido caminha forte, caminha firme e caminha para a vitória. E no dia 1º de janeiro eu quero estar na Câmara Municipal para dar força aos nossos vereadores, para dizer: Valdecir Stuani, prefeito de Suzano, para levar adiante a nossa cidade, para Suzano seguir em frente, para ganhar mais gente e para garantir que o sucesso de cada um de nós é o sucesso de todo o povo desta cidade. Vamos juntos, Valdecir! A vitória é nossa! A vitória é do povo brasileiro! A vitória é da nossa cidade! Vamos juntos ganhar mais uma vez para que o partido e os nossos aliados continuem a governar a nossa cidade. Viva Valdecir Stuani! Viva os nossos vereadores! Viva Wagner Zamponi, o nosso vice! Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva Dilma Rousseff! Viva o povo brasileiro! E viva José de Souza Cândido! Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva o Partido Republicano Brasileiro!